mãe sente vergonha da nossa empregada, mas ela não sabe que eu descobri o que aconteceu naquele incêndio 15 anos atrás. Hoje, no jantar, eu decidi sentar no chão com a mulher que atravessou o fogo por mim, enquanto minha mãe só se preocupava com as joias dela. Essa não é apenas uma história sobre humilhação, é uma história sobre verdade enterrada, sobre amor que atravessa o fogo e sobre uma dívida que o tempo nunca conseguiu apagar. Naquela casa tudo brilhava. Os lustres, os móveis, as joias espalhadas sobre a penteadeira de mármore. Tudo tinha valor, tudo tinha preço. Tudo, menos as pessoas que serviam. A empregada se chamava Rosa, uma mulher negra de rosto cansado, mas olhar firme. Daquelas que carregam o mundo nas costas sem nunca reclamar. Vestia roupas simples, sempre limpas, sempre discretas. Era o tipo de pessoa que, se parasse de existir de repente, a casa sentiria falta. Mas ninguém saberia explicar o porquê. Para Helena, a Rosa era apenas parte da paisagem. Rosa, limpa isso direito. Rosa, não encosta aí. Rosa, fica no seu lugar. Sempre no seu lugar. Helena era branca, elegante, rica, orgulhosa. Gostava de deixar claro para visitas que tudo naquela casa havia sido conquistado com esforço. Como se o esforço nunca tivesse passado pelas mãos de Rosa. O filho de Helena se chamava Daniel, também negro, um detalhe que sempre causava olhares curiosos em eventos sociais e um silêncio constrangedor que Helena fingia não perceber. Daniel cresceu naquela casa grande demais, cheia demais e vazia demais. Desde pequeno ele percebia coisas que ninguém mais parecia notar. Percebia que Rosa era quem acordava antes de todos, que era ela quem ficava quando ele adoecia, que era ela quem segurava sua mão quando os pesadelos vinham. Helena dava presentes caros, Rosa dava presença, e criança sente isso, mesmo quando não sabe explicar. O incêndio aconteceu numa noite chuvosa, 15 anos atrás. Helena estava fora em um evento importante. Daniel dormia no quarto do fundo. Rosa já tinha terminado o serviço, mas resolveu ficar mais um pouco. O cheiro de fumaça veio primeiro, depois o barulho. Um curto-circuito antigo, algo que Helena sempre adiava consertar, fez o fogo se espalhar rápido pela ala dos quartos. Rosa acordou assustada. Correu pelos corredores já cheios de fumaça. "Daniel!" gritava com a voz falhando. O fogo subia pelas cortinas. O calor queimava a pele. Ela encontrou o quarto dele fechado. Tentou abrir. Não conseguiu. Arrombou com o corpo. Lá dentro, Daniel estava desacordado, sufocado pela fumaça. Rosa não pensou. Não calculou. Não hesitou. Ela o pegou no colo e atravessou o fogo. Queimou o braço, queimou as costas. Desmaiou na porta da casa, mas salvou o menino. Daniel acordou dias depois no hospital. Confuso. Fraco. Com lembranças quebradas. Helena estava ao lado da cama, impecável como sempre. Foi tudo um acidente pequeno, disse ela. Nada demais. Rosa não estava ali. Helena havia resolvido tudo rapidamente. Pagou os médicos. Abafou o caso. Mandou reformar a casa. E deu a Rosa apenas uma ordem. Isso nunca mais será mencionado. Rosa ficou. Porque precisava do trabalho. Porque tinha medo. Porque não tinha escolha. Mas o corpo nunca esqueceu. As cicatrizes estavam lá. 15 anos depois, Rosa ainda trabalhava naquela casa. Agora mais silenciosa. Mais invisível. Helena sentia vergonha dela. Essa gente simples me constrange, dizia para amigas. Não combina com o nível da minha casa. Daniel cresceu ouvindo isso. Mas algo dentro dele sempre incomodou. Pesadelos. Sensação de calor. Uma memória insistente de braços fortes o puxando da fumaça. Até que certo dia ele viu as cicatrizes. No braço de Rosa. E tudo começou a fazer sentido. O jantar daquela noite parecia comum. Mesa posta. Pratos caros. Helena exibindo novas joias. Rosa servia em silêncio. Mas Daniel não conseguia tirar os olhos das mãos dela. Da pele marcada. Da história que ninguém contou. Ele puxou a cadeira. E pela primeira vez, não se sentou à mesa. Ele se sentou no chão, ao lado de Rosa. Helena arregalou os olhos. "Daniel, o que você pensa que está fazendo?" Ele levantou o olhar. Calmo. Firme. Sentando com a mulher que atravessou o fogo por mim, o silêncio caiu como uma bomba. E Rosa sentiu as pernas tremerem. Porque a verdade? Finalmente tinha encontrado voz. Helena tentou rir, desconversar. Que bobagem é essa? Mas Daniel não sorriu. "Amanhã", disse ele, "a senhora vai ouvir tudo o que escondeu por 15 anos. E pela primeira vez, Helena sentiu medo. A casa amanheceu diferente no dia seguinte ao jantar. Não houve música. Não houve pressa.
Havia um silêncio pesado, daqueles que parecem observar cada passo. Rosa acordou antes do sol, como sempre, mas naquela manhã o corpo tremia. Ela lavou o rosto com água fria, respirou fundo e encarou o próprio reflexo no pequeno espelho do quarto de serviço. As cicatrizes no braço estavam ali, sempre estiveram. Já passou, sussurrou para si mesma, mas no fundo sabia que não tinha passado nada. Daniel não dormiu. Passou a noite sentado na cama, revivendo fragmentos que agora se encaixavam como peças antigas de um quebra-cabeça. O cheiro de fumaça, o calor sufocante, braços fortes envolvendo o corpo pequeno. E acima de tudo, uma voz. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Aquela voz nunca foi da mãe. Ele sempre soube, só não tinha coragem de admitir. Daniel encontrou Rosa na lavanderia dobrando roupas. Ela evitava o olhar dele. Rosa chamou com cuidado. Ela parou, respirou fundo, mas não se virou. O senhor devia estar se preparando para trabalhar, disse ela tentando manter a rotina. Não me chama assim, respondeu ele. Nunca chamou. Ela finalmente virou o rosto. Os olhos estavam marejados. Algumas verdades machucam, meu filho, murmurou. E nem sempre elas precisam ser ditas. Daniel se aproximou. Eu preciso saber. A voz saiu firme. Preciso ouvir da senhora. O silêncio se estendeu. Então Rosa falou. Ela contou do curto-circuito, da fumaça, do medo de não conseguir chegar a tempo. Contou como sentiu o fogo queimar a pele enquanto atravessava o corredor. Como achou que não sairia viva. Eu só pensava em você, disse ela com lágrimas caindo. Não pensei em mim nem por um segundo. Daniel sentiu o peito apertar. E minha mãe? Rosa hesitou. Sua mãe chegou depois, quando tudo já tinha sido resolvido. A frase ficou no ar. Daniel entendeu. Helena observava tudo de longe. Via Daniel falar com Rosa. Via os gestos. Via a aproximação. E aquilo a irritava profundamente. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque sempre acreditou que o passado estava enterrado fundo demais para voltar. Rosa está passando dos limites, disse ela mais tarde ao telefone. Meu filho anda confuso. Confuso? Era assim que Helena chamava a verdade, quando ela não a favorecia. À noite, Helena chamou Daniel para conversar. Você me desrespeitou ontem, disse sem rodeios. Aquilo foi um espetáculo desnecessário. Daniel manteve a calma. Desnecessário foi esconder de mim quem salvou a minha vida. Helena riu curto. Eu sempre cuidei de você. Não naquela noite. A frase caiu pesada. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Rosa exagera histórias, respondeu fria. Empregados fazem isso para chamar atenção. Daniel sentiu algo se partir dentro dele. Ela quase morreu por mim, disse firme. E a senhora sabe disso. Helena desviou o olhar. Foi o suficiente. Naquela mesma noite, Daniel voltou ao quarto de Rosa. Ela estava sentada na cama, mãos juntas, como se rezasse. Eu não vou deixar isso continuar, disse ele. Não mais. Ela tentou sorrir. Não quero confusão, meu filho. Ele se ajoelhou à frente dela. A senhora atravessou o fogo por mim. Agora, eu atravesso o que for pela senhora. Rosa chorou em silêncio. Helena sentiu. Algo estava mudando. As ordens já não tinham o mesmo peso. O olhar do filho já não era o mesmo. E pela primeira vez em muitos anos, ela percebeu algo assustador. O controle estava escapando. Na manhã seguinte, um envelope apareceu sobre a mesa de Helena. Dentro, fotos antigas, laudos médicos e uma anotação escrita à mão. A verdade não queima. Ela ilumina. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Porque agora, o passado não estava mais em silêncio. Helena ficou sentada por muito tempo com o envelope nas mãos. As fotos antigas espalhadas sobre a mesa pareciam gritar aquilo que ela passou anos tentando silenciar. Laudos médicos, relatórios de atendimento. E no centro de tudo, a data. A mesma noite do incêndio. O coração dela acelerou. Isso já passou. Murmurou mais para si mesma do que para o ambiente vazio. Mas o passado não passa quando foi construído sobre mentira. Daniel havia passado semanas investigando. Não por desconfiança, mas porque a verdade começou a se impor sozinha. Ele voltou ao hospital público onde havia sido internado quando criança. Conversou com funcionários antigos. Revirou arquivos empoeirados. Uma enfermeira idosa foi quem confirmou o que faltava. Quem trouxe você no colo foi uma mulher negra, desesperada com o braço queimado, contou. Ela gritava que não soltaria você nem se morresse ali. Daniel fechou os olhos. A imagem que sempre aparecia em sonhos agora tinha rosto. Tinha nome.
Rosa. O que mais doeu foi descobrir a causa do incêndio. Não foi um simples curto-circuito. Foi negligência. Helena havia sido alertada dias antes sobre a fiação antiga da ala dos quartos. O conserto era caro. O evento daquela noite era mais importante. Ela escolheu adiar. E aquela escolha quase custou a vida do próprio filho. Daniel leu o relatório inteiro. Cada linha pesava como uma sentença. Helena sempre acreditou que dinheiro resolvia tudo. E naquela noite, resolveu mesmo. Pagou para que o caso não fosse registrado como incêndio grave. Pagou para que o hospital não divulgasse detalhes. Pagou para que Rosa não fosse mencionada. Não ameaçou. Não precisou. O sistema fez isso por ela. Rosa ficou com as cicatrizes. Helena ficou com a imagem intacta. Até agora. Daniel chamou a mãe para conversar na sala. Rosa não estava presente. Helena entrou confiante, mas tensa. "Que jogo é esse que você está fazendo?" perguntou ela. Daniel colocou os documentos sobre a mesa. "Isso não é um jogo. É a minha vida." Helena empalideceu. "Onde conseguiu isso?" "No mesmo lugar onde a senhora deixou a verdade esquecida." O silêncio pesou. "Eu te salvei depois", disse Helena defensiva. "Eu cuidei de tudo." "Não", Daniel respondeu. "A senhora cuidou da própria imagem." A frase foi certeira. Helena respirou fundo. "Você não entende como as coisas funcionam", disse ela. "Um escândalo destruiria tudo." "Destruiria quem?" Daniel perguntou. "A senhora ou a mulher que atravessou o fogo por mim?" Helena não respondeu. Não precisava. O silêncio confirmou tudo. Naquela noite, Daniel tomou uma decisão que não contou a ninguém. Ele entrou no quarto de Rosa. Ela costurava como sempre. "Eu descobri tudo", disse ele. Rosa parou. "Então agora você sabe", murmurou. Daniel segurou as mãos dela. "Eu vou contar ao mundo." Ela se assustou. "Não faça isso por mim." "Não é só por você", ele respondeu. "É por mim. Pela verdade. Pela criança que quase morreu porque alguém escolheu joias em vez de fios elétricos." Rosa chorou. Não de medo, mas de alívio. Helena sentiu a mudança no ar. Daniel estava mais distante, mais firme, menos submisso. E Rosa já não parecia tão invisível. Pela primeira vez, Helena sentiu algo que nunca havia sentido naquela casa. Vulnerabilidade. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação do advogado da família. "Precisamos conversar. Urgente." Ela desligou o telefone com as mãos tremendo. Porque agora, o fogo que ela tentou apagar com dinheiro estava prestes a se espalhar. Helena nunca gostou de perder o controle. E naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que tudo estava escapando das mãos. O telefone ainda parecia quente depois da ligação do advogado. "Precisamos conversar. Urgente." Aquela palavra ecoava na cabeça dela como um aviso de desastre. Urgente. Nada era urgente na vida de Helena, até deixar de ser. No escritório luxuoso, o advogado espalhou documentos sobre a mesa. Recortes antigos de jornais, relatórios internos do hospital. Um pedido formal de reabertura de caso. "Alguém entrou com uma solicitação", explicou ele. "O incêndio de 15 anos atrás." Helena sentiu a garganta secar. "Quem?" perguntou, já sabendo a resposta. "Seu filho." O mundo pareceu girar. "Isso é uma loucura", ela reagiu. "Esse caso está encerrado." O advogado respirou fundo. Estava. Até alguém provar que foi encerrado à força. A notícia vazou. Primeiro em sites pequenos, depois em blogs, depois na mídia grande. Incêndio antigo envolvendo família tradicional pode esconder negligência grave. Helena viu seu sobrenome estampado na tela da TV. Pela primeira vez, não como símbolo de poder, mas como suspeita. O telefone não parava. Amigos sumiram. Parceiros comerciais pediram distância. Convites foram cancelados. A casa grande, antes cheia de vozes, ficou silenciosa. Rosa percebeu a mudança antes mesmo das manchetes. Os olhares dos funcionários mudaram. Os cochichos começaram. A patroa evitava cruzar com ela. "Estão falando de você", disse uma das cozinheiras com cuidado. "Dizem que foi você quem salvou o menino." Rosa abaixou a cabeça. Ela nunca quis reconhecimento. Só queria paz. Mas a verdade não pede permissão para aparecer. A virada veio numa noite. Daniel aceitou dar uma entrevista. Sentado diante das câmeras, ele não parecia o herdeiro mimado que muitos imaginavam. Parecia um homem cansado, mas decidido. "Durante anos eu acreditei que minha mãe tinha me salvado", disse ele. "Mas quem atravessou o fogo por mim foi Rosa.
A mulher que hoje é tratada como invisível dentro da própria casa. O silêncio no estúdio foi absoluto. E mais, continuou Daniel. O incêndio não foi acidente, foi negligência. A palavra caiu como uma bomba. Helena assistiu tudo sozinha. Sem joias, sem maquiagem, sem máscaras. Cada frase do filho arrancava um pedaço da imagem que ela construiu a vida inteira. Ela gritou. Quebrou um copo. Chorou. Mas nada disso desligava a TV. Nada apagava a verdade. Rosa também assistiu, sentada na cama simples com as mãos trêmulas. Ela não chorou no começo. As lágrimas só vieram quando ouviu Daniel dizer: eu só estou vivo porque uma mulher decidiu que minha vida valia mais do que a dela. Ali, todas as cicatrizes arderam de novo, mas pela primeira vez não doeram sozinhas. A mansão virou um campo de batalha silencioso. Helena evitava Daniel. Daniel evitava a mãe. Rosa tentava não existir. Até o dia em que Helena explodiu. Você destruiu tudo, gritou para o filho. Você escolheu uma empregada em vez da própria mãe. Daniel não levantou a voz. Não, eu escolhi a verdade. O silêncio depois disso foi mais alto que o grito. Naquela noite, Rosa fez as malas. Não porque foi mandada embora, mas porque sentiu que sua presença estava causando guerra. Ela deixou uma carta simples. Obrigada por me deixar cuidar de você. Agora você pode viver sem precisar me proteger. Daniel encontrou a carta ao amanhecer e entrou em desespero. Rosa havia ido embora. Helena estava cercada por investigações. E Daniel percebeu tarde demais que dizer a verdade não basta. Quando quem sempre perdeu decide desaparecer. Daniel leu aquela carta mais de 10 vezes. Cada palavra de Rosa parecia um pedido de desculpa, quando na verdade ela nunca devia nada a ninguém. Ela salvou uma vida, e mesmo assim achou que estava atrapalhando. Naquele instante Daniel entendeu. Se não agisse agora, perderia a mulher que foi mãe quando ninguém mais foi. Daniel saiu sem avisar ninguém. Usou contatos antigos. Perguntou em abrigos. Andou por bairros que nunca tinha pisado. Até que no fim da tarde um funcionário de hospital disse: tem uma mulher com cicatrizes de queimadura ajudando na ala infantil. Veio como voluntária hoje cedo. O coração de Daniel disparou. Ele correu. Rosa estava sentada no chão, brincando com uma criança doente. Sem uniforme, sem submissão, sem medo, só amor. Quando levantou os olhos e viu Daniel parado na porta, ela congelou. Eu pedi para você não me procurar, disse com a voz baixa. Daniel caminhou até ela E fez algo que ninguém esperava. Se ajoelhou. Ali, no chão frio do hospital. Eu não estou aqui como filho da Helena, disse. Estou aqui como filho da mulher que atravessou o fogo por mim. As pessoas ao redor pararam. Algumas choraram. Rosa tentou levantar, mas ele segurou suas mãos. A senhora não vai mais andar sozinha, nunca mais. Enquanto isso, a vida de Helena desmoronava. O processo avançou. Documentos provaram a negligência. A tentativa de abafar o caso veio à tona. Ela perdeu contratos, perdeu prestígio, perdeu aliados. Sozinha, sentada naquela casa enorme, ela percebeu tarde demais. Joias não salvam, dinheiro não ama, e orgulho cobra caro. No dia seguinte, todos falavam disso. Herdeiro rompe com mãe e assume mulher que o salvou em incêndio. Mas Daniel corrigiu. Ela não me salvou só naquele dia. Ela me salvou todos os dias depois disso. Rosa foi homenageada. Recebeu flores, cartas, aplausos. Mas o que mais emocionou foi outra coisa. Daniel levou Rosa para uma casa simples, clara, cheia de plantas. Aqui ninguém manda em você, disse ele. Aqui você é família. Rosa chorou como nunca tinha chorado. Não de dor, de alívio. Helena pediu para ver Rosa, sozinha. Quando se encontraram, não houve gritos, só silêncio. Eu perdi meu filho, disse Helena com os olhos no chão. Rosa respondeu com firmeza e doçura. Não, a senhora só perdeu o direito de fingir que era mãe. Helena chorou. Mas algumas lágrimas chegam tarde demais. Meses depois, Daniel e Rosa caminhavam por um parque. Ele riu como criança. Ela observava em paz. Mãe, ele disse natural, sem medo. Rosa sorriu. O sol bateu nas cicatrizes dela, e pela primeira vez elas não pareciam marcas de dor. Pareciam medalhas. O sol nasceu sobre a cidade, mas parecia iluminar um novo mundo para Rosa e Daniel. Depois de semanas de tensão, exposições públicas e confrontos, a história que atravessou 15 anos estava prestes a ganhar um final. Rosa caminhava pelo parque com passos firmes, agora com confiança. Daniel estava ao seu lado, sorrindo de forma genuína.
como se carregasse no corpo a gratidão e o amor que ela sempre mereceu. Você está pronta para voltar para casa? Perguntou ele. Rosa olhou para ele emocionada, mas sabia que a casa deles agora não era mais a mansão de Helena. Era um lar construído pelo respeito, pela coragem e pelo amor verdadeiro. Daniel alugou uma casa modesta, mas cheia de luz e plantas. Era o primeiro lugar onde Rosa poderia finalmente existir sem medo, sem ordens de uma patroa arrogante, sem olhares de desprezo. Aqui ninguém manda em você, disse Daniel. Rosa sorriu. Não eram palavras vazias. E pela primeira vez sentiu-se livre. As crianças do bairro começaram a chamá-la de tia. E ela, com paciência e carinho, ensinava, brincava e compartilhava sua história sem se sentir diminuída. Helena, por outro lado, enfrentava sua própria ruína. As investigações sobre o incêndio não puderam ser contidas. Documentos e provas tornaram público o que ela sempre tentou esconder. Perdeu contratos, aliados e prestígio. A arrogância, antes sua maior arma, agora era seu maior inimigo. Sentada sozinha na mansão vazia, ela finalmente percebeu algo que dinheiro e status nunca compraram. O poder real não está em quem manda, mas em quem ama sem esperar nada em troca. Ela chorou, mas algumas lágrimas chegam tarde demais. Daniel decidiu que era hora de que Rosa, Helena e ele tivessem um momento final juntos. Rosa entrou na mansão pela última vez. Helena a observava de longe, com medo e arrependimento. Eu só quero, começou Helena, pedir desculpas. Rosa respirou fundo. Não estou aqui para julgar, disse com serenidade. Mas aprendi que a vida não espera que perdoemos a tempo de salvar o orgulho de alguém. Daniel segurou a mão de Rosa. Ela me salvou quando mais precisei. A senhora poderia ter feito o mesmo. O silêncio falou mais alto do que qualquer grito. Helena abaixou a cabeça. Aprendeu finalmente que humildade e coragem valem mais do que riqueza e status. Meses depois, Rosa tinha uma nova vida respeitada e reconhecida. Daniel, adulto, responsável e grato, finalmente tinha quem chamava de mãe de verdade. Helena estava sozinha, refletindo sobre escolhas e orgulho perdido. E, acima de tudo, o mundo parecia mais justo naquele lar simples, cheio de amor e verdade. O que realmente importa não é riqueza, status ou orgulho. O que importa é coragem, amor e quem está disposto a atravessar o fogo por você. Às vezes, os verdadeiros heróis não estão nos livros, nas joias ou nos palácios. Estão naqueles que nunca pediram reconhecimento. Se alguém tocou sua vida em silêncio, valorize. Se alguém te salvou de alguma forma, reconheça. E nunca subestime a força de quem é humilde, mas gigante de coragem.